Senhores deputados, voltamos à reunião da nossa comissão, agora para a terceira audição do dia. Está connosco os dirigentes do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, a quem eu agradeço a presença, ao seu Presidente Joaquim Evangelista, ao Secretário-Geral João Oliveira. Muito obrigado por terem deslocado-se à Assembleia da República para a apreciação na especialidade da proposta de Lei 62, que estabelece o regime jurídico das sociedades esportivas. De acordo com a grelha, que eu julgo que é também do vosso conhecimento, terão uma primeira intervenção inicial de até 10 minutos para exporem os vossos pontos de vista sobre esta proposta de lei. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para fazer questões que responderão no fim em conjunto. Sendo assim, Dr. Joaquim Evangelista, dou a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Muito bem. Muito boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Obrigado pelo convite. O sindicato esteve neste grupo de trabalho e, portanto, teve a oportunidade de fazer chegar os seus contributos e a maioria deles foram acolhidos. Há uma grande unanimidade à volta desta lei. Eu vou fazer uma intervenção inicial e depois falarei sobre algumas questões mais concretas que nos preocupam. Mas, começando pela idoneidade, a transparência, a boa governação nas sociedades esportivas, foi sempre uma preocupação do Sindicato dos Jogadores por se refletirem diretamente na estabilidade das relações laborais dos jogadores. Nos últimos anos, o processo de licenciamento e mecanismos de controle financeiro das sociedades esportivas ao longo da época, bem como a obrigação de identificação de titulares de participações sociais, trouxe maior capacitação no que se refere à fiscalização, saudando-se o incremento de novas obrigações de transparência que permitem, desde logo, escrutinar a participação por parte do legal representante ou pessoa coletiva titular de participação social em negócios comprometedores da integridade ou potenciadores de conflitos de interesses. Os problemas que nós identificamos quando da nossa intervenção no grupo de trabalho foi, sobretudo, a falta de escrutínio da idoneidade dos investidores e exigência ao nível das garantias de solvabilidade e proteção das sociedades esportivas, bem como a ausência sistematizada de partilha de informação relevante entre autoridades públicas e entidades esportivas, que a realidade e o direito comparado demonstram ser recomendáveis. Paralelamente, a morosidade da investigação criminal, a ação frequente de testas de ferro no controle de sociedades esportivas e a capacidade investigatória limitada da jurisdição desportiva facilitam a ocultação de informação determinante para atuar. A título de exemplo, um investidor estrangeiro facilmente adquire o controle de uma sociedade esportiva nos distritais ou o Campeonato de Portugal, com um orçamento totalmente desfasado da real capacidade ou intenção de investimento, gera frequentemente problemas que se traduzem na incapacidade dessas sociedades esportivas cumprirem os seus compromissos de base, salários a jogadores, aluguel de instalações, etc., fazendo com que muitas não cheguem sequer a concluir o campeonato em que participam. No futebol, alguns exemplos mais recentes de projetos desta natureza que deram problemas são o Fátima SAD, investimento árabe, o Pinhal Novense SAD, investimento brasileiro, o Lusitano Ginásio Clube, investidor nigeriano, União da Madeira SAD, investidor brasileiro. Depois eu posso falar mais diretamente sobre estes casos, são importantes. O Cova da Piedade SAD, investidor chinês, e o Rio Maior, investidor brasileiro. Enfim, foram notícia pública, toda a gente tem conhecimento do que se passou e eu terei a oportunidade de... Tudo projetos sem sustentação e em que se denotou uma gritante falta de escrutínio e total incapacidade de responsabilizar os responsáveis pelos atos de gestão danosa e abandono do projeto. Mas também o incumprimento da principal obrigação de financiamento que assumiram perante o clube fundador e os demais acionistas. O Sindicato dos Jogadores é chamado normalmente e aciona o Fundo de Garantia Salarial, o apoio aos jogadores, vítimas de incumprimento salarial, subsistindo essa frustração de que estas pessoas envolvidas facilmente adquirem uma posição maioritária e investem numa nova sociedade desportiva sem quaisquer consequências.
Muito frequentemente, esses investidores trazem jogadores estrangeiros que acabam abandonados em Portugal, sem meios de subsistência e quase sempre em situação ilegal. Problema que está à margem deste regime, mas que não deixa de se interligar por ser gritante a falta de resposta do setor desportivo, mas também do Estado, que falha sistematicamente no auxílio e apoio à integração destas pessoas. A credibilização do futebol português depende da capacidade de atrair investimento seguro e lícito, tendo sociedades esportivas saudáveis financeiramente, capazes de cumprir as suas obrigações essenciais e elevar os patamares de competitividade. O desporto deve, por isso, garantir um sistema de fact-checking, onde, munido de cooperação com as autoridades nacionais e internacionais, saiba identificar os sinais de alarme. Falta de transparência, associação a práticas ilícitas, crimes de branqueamento de capitais, tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal, burla, match fixing e corrupção. Conflitos de interesses e comportamentos potenciadores da violação da ética e integridade da competição, bem como da igualdade entre os competidores. O Sindicato de Jogadores defendeu sempre um quadro legal capaz de impor a apresentação de documentação adicional para aferir a idoneidade dos investidores ou a legitimidade do capital investido. Por exemplo, dados objetivos que confirmem ou excluam a associação de um determinado investidor a atividades incompatíveis, como as apostas, estou-me a lembrar do caso do Feirense, exato, ou a sua condenação transitada em julgado pela prática de crimes como o branqueamento de capitais, match fixing, entre outros, em estreita colaboração com as autoridades nacionais ou internacionais com competência investigatória em matéria criminal e fiscal. O novo regime passa a conferir um sistema contradacional mais apertado. Na perspectiva do sindicato, o sucesso da fiscalização depende também de medidas preventivas, à semelhança das melhores práticas internacionais, como, por exemplo, exigir de um projeto de investimento a sua validação para a aquisição de participação social por pessoa singular ou coletiva. As principais ligas de futebol europeias preocupam-se em escrutinar a idoneidade e garantias financeiras de um investidor antes de dar o aval para a sua entrada no capital de um clube. Entendemos ser importante também trabalhar o regime de responsabilidade dos administradores, especialmente quando sejam lesados direitos humanos, isto é, registando-se casos de jogadores e demais trabalhadores vítimas de crime de tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal, falsificação de documentos, esquemas de contratos paralelos ou contratos para o exercício de funções simuladas, entre outras práticas ilícitas, garantir um quadro sancionatório que proíba que aquela pessoa singular ou coletiva possa exercer funções ou ter participação social em clubes de futebol. Entendemos ainda ser importante garantir exigências adicionais às sociedades esportivas em PER, ou plano de insolvência, ou seja, do nosso ponto de vista, a sociedade esportiva intervencionada a este nível deverá, durante o período de vigência do plano de pagamentos homologado judicialmente, ter a obrigação de apresentar ao organizador ou entidade independente comprovativo do cumprimento pontual do plano e todas as informações necessárias, já a referir que a gestão feita não compromete a igualdade de circunstâncias entre competidores e afeta a integridade da competição, por exemplo, impedindo que a sociedade esportiva possa incumprir o plano homologado e continuar a contratar jogadores e a registrar contratos como se nada fosse, em alguns casos com aumento da massa salarial sem quaisquer restrições. Isto acontece. Muitos dos problemas graves de algumas sociedades esportivas começaram com esta espiral de incumprimento resultante da facilidade com que recorreram ao PER, uma vez, uma segunda vez, etc. Em particular, gostaria de dizer o seguinte: eu louvo a atividade legislativa do Governo e do Parlamento, mas é importante que ela tenha consequências. Eu estou a ver que está a haver uma atividade, uma proliferação legislativa na área do desporto, ainda não consegui medir as consequências na prática para o desporto. E neste caso, com todo o respeito, a lei merece a concordância também nossa, eu acho que todos os agentes esportivos, mas eu dificilmente encontro resultados ou consequências se a entidade fiscalizadora que se fala, que vai ser criada, não tiver capacidade para intervir. Ou seja, poderemos estar perante uma lei
que é uma mão cheia de nada. E isto significa, se for assim, quem vai ser afetado é o desporto português e o país. Porquê? Porque este dano que é provocado por estas entidades, desde a base, ou seja, estamos a falar de um dano, no futebol profissional eu até admito, porque ele é visível e há outra capacidade de intervenção e de fiscalização, há outras entidades, há normas internas e há uma democracia instalada nessas organizações que permite, de uma maneira ou de outra, sinalizar os problemas e corrigi-los. Na base, nos campeonatos distritais, Campeonato de Portugal, isso não acontece. Há uma opacidade, não há uma atitude cívica ativa da parte, nem sequer do movimento associativo, que devia ter essa obrigação. Eu sou de Bragança, a Associação de Futebol de Bragança, confrontada com problemas destes, devia identificá-los e reportá-los à Federação. A Associação de Futebol do Algarve, confrontada com estes problemas, ou de Beja ou da Guarda, isso não acontece. Há uma total ausência de sentido de responsabilidade e, portanto, dificulta mais a sinalização dos problemas e a antecipação desses mesmos problemas. O que é que nós somos confrontados? Com projetos que implodem de um dia para o outro, em que os jogadores ficam completamente abandonados, em que o nome do desporto é de facto afetado e a credibilidade do futebol português é afetada, e o Estado português nem sequer tem resposta para estes casos. Nós batem-nos à porta dezenas de jogadores, o anterior secretário de Estado, nós confrontámo-lo, os jogadores abandonados vêm ter connosco, o Estado não dá resposta, a Segurança Social não dá resposta, as embaixadas não dão resposta, nós temos que pagar a alimentação, pagar a estadia e pagar a viagem de volta a muitos jogadores. E o Estado está completamente a assobiar para o lado e não atua. Tive a oportunidade de confrontar a Secretaria de Estado, o anterior Secretário de Estado, João Paulo Rebelo, que na altura, muito preocupado, convocou as entidades competentes, a PJ, o CEF, a Segurança Social, as embaixadas, a Justiça. Mudou o Secretário de Estado, o assunto morreu ali. Um tema muito importante. Era importante que, de facto, perante situações destas, que continuam a acontecer, as pessoas, jovens, que ficam completamente desprotegidos, muito vulneráveis, sem alimentação, sem casa, pudessem ter uma resposta do Estado português. Isso não está a acontecer. Isto não acontece só com os trabalhadores que vão para a agricultura, que tem havido aqui nesta casa essa discussão, de vez em quando também. Acontece também no futebol, numa indústria que aparentemente gera milhões, mas depois trata os seus profissionais desta maneira. Mas dizia eu que me incomoda mais é não haver consequências. É estas pessoas fazerem isto num determinado distrito e daqui a um mês estarem no distrito a fazer exatamente a mesma coisa. Com a conivência de agentes esportivos, de clubes, de agentes que têm interesse em colocar jogadores e rentabilizar o futebol por essa via. E, portanto, é muito importante que, não sei como, eu gostava de ter um sistema de alerta, eu acho que devia haver uma obrigação das associações distritais estarem atentas aos clubes que licenciam. É inaceitável que em Bragança, ou em Beja, ou em Faro, distritos pequenos, que toda a gente sabe o que se passa, não consigam identificar estes problemas. Porquê? Porque lhes dá jeito, porque toda a gente olha para o seu umbigo e acha que vai ganhar muito dinheiro, e são projetos, de facto, construídos em cima da areia. Portanto, era muito importante, por um lado, de que forma, preventivamente, conseguimos encontrar uma solução, e, por outro lado, que esta entidade fiscalizadora foi assim. É importante deixar aqui, só para terminar, esta nota. No futebol profissional, nós conseguimos erradicar o incumprimento salarial através do controle financeiro, através da Comissão de Auditoria, que foi criada por portaria do Estado. Criou-se uma Comissão de Auditoria, constituída pela Liga, pelo sindicato, pelos treinadores, que verifica regularmente o cumprimento salarial. E isso acabou com o incumprimento salarial na primeira e na segunda Liga. Não existe
a não ser fora daqueles períodos, e mesmo nesses casos há mecanismos para acionar os clubes. E há mecanismos também de compensação. Mas, para além disso, não existe. Portanto, esta comissão a ser constituída era importante que tivesse pluralidade de intervenientes, ou seja, que não ficasse no âmbito de uma só organização, ou seja, que ficasse dependente de uma qualquer política desportiva, mas era importante que ela tivesse essa autoridade para poder intervir. Sou pena desta lei, de facto, não ter consequências demais. Sr. Presidente Joaquim Evangelista, muito obrigado pela sua primeira intervenção, pela forma como explanou o ponto de vista do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Nós vamos começar agora a ouvir os grupos parlamentares. Começamos pelo maior grupo parlamentar da oposição, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Vilar durante os próximos 5 minutos. O Sr. Deputado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista. Eu, mais uma vez, peço desculpa aos colegas por ser repetitivo, uma vez que estamos numa ronda de audições e esta já é a terceira. Portanto, repetirei aqui algumas das perguntas que já fiz anteriormente. Mas também, claro, como é óbvio, para perceber o que é que o Sindicato dos Jogadores pensa sobre o assunto. E começo por agradecer a presença e o facto de estarem a participar ativamente nesta proposta de lei. Gostaria, se possível, depois que nos fizessem chegar os contributos que já deram ao grupo de trabalho que o Governo reuniu, salvo erro apenas uma vez, mas que teria toda a pertinência nós termos acesso a isso, até porque também tencionamos participar com propostas de alteração a esta proposta de lei. O Sr. Presidente referiu aí um conjunto de cenários negros que eu acho que são muito importantes de serem lembrados, porque acho que um dos objetivos principais desta proposta é precisamente tentar evitar que esses cenários voltem a acontecer, e por isso também tem havido um amplo consenso sobre esta proposta e o PSD também votou favoravelmente na discussão na generalidade e todas as entidades que temos ouvido também no plano geral concordam com a proposta e isso é de salutar e o PSD saúda e ainda bem que há esta preocupação por parte de todas as entidades. Agora, gostaria de saber em termos concretos, e posso começar na questão da idoneidade que foi referido pelo Sr. Presidente, de acordo com o artigo 34, este refere no número 1 que os detentores de participação qualificada e os titulares dos órgãos de administração e fiscalização das sociedades desportivas são pessoas com idoneidade. E no número 2 diz que para efeitos do número anterior considera-se idoneidade a aptidão para a qualidade do exercício de determinada função aferida pela probidade, características pessoais, modo de atuação e situação profissional e financeira. E pergunto se considera, já meio que respondeu, mas se considera que estamos perante critérios e características de natureza objetiva e, caso não, o que é que o Sindicato dos Jogadores poderia propor ou contribuir para melhorarmos e afinarmos este critério. Gostaria também de saber se, em relação ao quadro sancionatório e punitivo que está previsto, se entendem que este é suficiente ou se acham que deva ser alterado. Incluindo a entidade fiscalizadora, que já percebi também pela primeira intervenção, que tem algumas dúvidas em relação a essa entidade que será criada, mas acima de tudo quanto às competências que essa entidade poderá vir a ter, e por isso também acrescento aqui o que é que poderia propor em termos de entidade fiscalizadora, qual o contributo que nos dariam. Depois, eu sei que estou a falar com o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, mas denoto, e conheço o trabalho do Sindicato dos Jogadores, e por isso o PSD também o parabeniza, denoto uma preocupação com o desporto no geral. E isso é muito importante, porque todos sabemos que o futebol é uma indústria e geradora de muitos recursos económicos, bastante
significativos, mas por vezes tendemos a esquecer as outras modalidades e se não acham que o grau de exigência desta legislação será compatível com outras modalidades que nós normalmente e de forma comum designamos como modalidades de pavilhão ou modalidades amadoras, mas se estas não terão dificuldades em cumprir esta legislação e também esses jogadores, que muitos deles também são profissionais nessas modalidades, também não serão afetados. Em relação ao papel das autarquias, eu gostaria de perguntar se, uma vez que esta proposta não permite que as autarquias possam subscrever o capital social das sociedades desportivas, ao contrário do que se verifica no regime jurídico que ainda está em vigor, sendo que essa possibilidade agora apenas se mantém para as regiões autónomas, se entende que deva haver um incremento de participação ou uma possibilidade de participação das autarquias nesta sociedade. E, por fim, uma vez que o que mais nos interessa nesta audição é perceber, isto é uma legislação, como é óbvio, naturalmente, mais virada para os clubes e para as respectivas sociedades desportivas, mas a nossa preocupação também é assegurar as condições dos jogadores, que são, como sabemos, os grandes atores das modalidades, e no caso do futebol são os grandes atores dessa modalidade. E que também nos preocupa bastante assegurar as suas condições. E não podíamos deixar de aproveitar o facto de termos aqui o Sindicato de Jogadores para perceber se tem alguns contributos no sentido de assegurar essas condições para evitarmos alguns dos casos que aqui descreveu. Era só, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Vilar. Mas a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, o seu Presidente, o Dr. Joaquim Evangelista, o Secretário-Geral, o Dr. João Oliveira, e começo também por alguns tópicos em que os próprios aqui trouxeram. Em primeiro lugar, as sociedades esportivas e a relação com o futebol. Ora, é inevitável que o futebol tenha uma maior atratividade e que seja também um polo de maior interesse no que respeita a esta discussão das sociedades desportivas. Não vamos aliar-nos daquilo que é a realidade, até porque as diversas modalidades também podem ser alvo desta discussão, porque as sociedades desportivas também se registram, algumas sociedades desportivas noutras modalidades, mas a verdade é que é no futebol que há uma maior incidência. Desde 97 foram criadas 120 sociedades desportivas, 85 das quais SADs e as restantes são SEDUCs, e, portanto, este número espelha bem aquilo que é a realidade em Portugal e até também cimenta um bocadinho aquilo que disse quanto à questão do Campeonato de Portugal e das distritais. As sociedades esportivas em Portugal apenas são obrigatórias na primeira e segunda liga porque são as verdadeiras competições profissionais. Nos restantes casos, nas outras modalidades ou nos outros escalões, apesar de poderem existir profissionais da modalidade ou que tenham contratos profissionais, as competições não são profissionais e, portanto, a obrigatoriedade é apenas para a primeira e segunda ligas. E como tal, é normal que nós centremos um pouco mais a discussão nesta variante. E olhamos para as distritais, olhamos para o Campeonato de Portugal e vemos uma proliferação destas sociedades esportivas, um arrastamento também da realidade que inicialmente incidia apenas nas duas primeiras divisões, também para as demais. E isto acrescenta também, por um lado, potencia as competições, mas por outro lado também tem o reverso da medalha, que é, nomeadamente, os investidores, os maus investidores que acabam por arrastar os clubes para situações ou partilham o destino com as SADs. Mas já lá vou e, portanto, acho que estes dados iniciais espelham bem aquilo que é a necessidade da discussão deste diploma e o paradigma desportivo, e este diploma vem dar uma resposta às necessidades, vem dar passos de gigante para a solução de problemas que foram por demais evidenciados ao longo dos anos. E depois dizer também que neste meio, onde há uma indústria do futebol, lá está, os dois pontos que são os maus investidores, mas também a capacidade de podermos atrair mais investidores a partir deste diploma,
diploma e que podem também as demais modalidades aproveitar estes investimentos. No entanto, há algumas medidas que são tomadas e eu tomei aqui algumas notas que gostaria também de ouvir muito particular sobre as mesmas. Uma nova forma societária, uma sociedade por cotas em que o clube fundador pode manter-se como maioritário e que permitirá ter vários parceiros privados sem ter que criar uma SAD. A transferência de direitos e obrigações do clube para a sociedade desportiva. As sociedades desportivas com diferentes clubes desportivos fundadores não podem fundir-se entre si, nem com clube desportivo diverso. Os candidatos, e aqui muito importante, ficam sujeitos à demonstração da capacidade económica para um investimento e a origem dos meios financeiros que serão usados. Esta questão da transparência é para nós indispensável e achamos que é uma das grandes inovações muito relevantes neste diploma. São medidas, são exemplos de medidas que nos parecem adequadas às necessidades prementes. E é durante este processo que tem que se salientar também tudo o que foi escrito a este respeito. Sejam dos vários especialistas, sejam dos vários intervenientes, publicamente comentaram este diploma com sinais muito positivos, mostrando a sua unanimidade à volta do mesmo. Sei bem que o Sr. Presidente também escreveu um artigo num jornal nacional, um jornal desportivo, a este respeito. Aliás, retirei uma citação que gostaria de ler mais à frente, mas dizer que até na generalidade, na discussão feita em generalidade, o recolheu quase unanimidade, não houve grande discordância dos vários grupos parlamentares a este respeito e pelo que pude constar nestas audições, que já esta é a terceira, também aqui na especialidade tem mostrado essa concordância. E enalteça-se também que se poderia ter sido feito através de decreto-lei, como foi feito um decreto-lei em 2013, houve uma opção de este diploma vir à Assembleia da República para poder ser alvo de uma discussão mais aprofundada, ser ouvidas novamente as mesmas entidades que fizeram parte do grupo de trabalho, mas também outras que pudessem vir a dar contributos muito importantes para a discussão desta temática e, portanto, também tenho que salientar essa opção que me parece uma grande mais-valia para esta discussão. E porque referi há pouco o que o Sr. Presidente escreveu, ele afirmou que a aprovação do regime jurídico das sociedades desportivas pela Assembleia da República foi um passo muito importante para o desporto português e uma das matérias em que se denotou um envolvimento genuíno e construtivo de todo o ecossistema desportivo. Continua depois fazendo menção ao escrutínio da idoneidade dos investidores, conflitos de interesses e atos de gestão danosa que condenaram credores e clubes que detinham um relevante papel social ou representativo de uma certa região. E é citando, e para terminar, Sr. Presidente, e é citando que me leva a um caso muito particular, deu alguns exemplos de casos como o União da Madeira, o Fátima, o Rio Maior, outros, eu vou-me centrar neste caso do Rio Maior SAD. O Rio Maior parece-me um bom exemplo daquilo que nós estamos a discutir e desde a dramática situação de atletas, como sabemos, dos vários salários em atrasos, das condições paupérrimas que foram oferecidas. Aliás, o sindicato tomou também várias posições públicas a esse respeito e foi acompanhando essa situação como outras. Aos dirigentes do clube, em que diziam tristes, humilhados e desonrados. E, finalmente, aos investidores que desapareceram completamente do mapa. Através deste caso, cabe-me perguntar se é ou não importante criar requisitos de idoneidade, se deve ou não ser uma prioridade o afastamento dos maus investidores do desporto em Portugal, porque nos parece que este diploma realmente vem dar resposta a estas necessidades, nomeadamente através destas temáticas que acabei de tocar nas questões. É que com mais deveres de transparência, como os constam desta proposta de lei, teria sido possível evitar alguns dos desfechos que infelizmente temos vindo a verificar. Aliás, arrisco mesmo a dizer que com uma proposta de lei como esta, teria sido possível ajudar a evitar situações como a do Rio Maior SAD. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Diniz. Damos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, nas pessoas do Dr. Joaquim Evangelista e do Dr. João Oliveira. Agradecer a vossa presença nesta comissão, onde poderemos partilhar algumas questões no âmbito da PPL 62. Como já aqui foi referido, estando nós a discutir a PPL 62 e tendo já havido duas audições anteriores, as questões que vamos colocar serão muito semelhantes às colocadas anteriormente e, portanto, peço desculpa por isso, mas realmente é o que vai passar. Como já foi referido nas audições anteriores, gostaria de reiterar que o Partido Chega concorda com a proposta de lei apresentada,
nomeadamente porque esta vem salvaguardar a transparência relativamente à atuação das sociedades desportivas e dos seus investidores. Tendo em conta a importância do papel das sociedades desportivas no desporto em Portugal e nas competições desportivas nacionais, é fundamental colmatar situações que, infelizmente, têm marcado negativamente o nosso desporto. E questiono-nos se julgam ser útil que pode ser uma mais-valia na regulamentação das sociedades desportivas. Tal como se pensam se vai ou não, se será ou não eficaz para colmatar situações que infelizmente temos assistido no desporto português. E antes de passar a partilhar algumas questões mais concretas, gostaria de perguntar a Vossas Excelências se julgam que esta proposta de lei traz, o que é que esta proposta de lei traz de mais-valias aos jogadores? Se é útil ou se, por outro lado, comporta alguma matéria que pensem ser motivo de alteração. Como sindicato dos jogadores profissionais de futebol, concordam com esta proposta? É boa para os jogadores? É suficiente? Caso contrário, no que falha? O que lhe falta? E, sobretudo, quais as propostas que gostariam de ver elencadas nesta PPL e que não estejam? E passando a algumas questões mais específicas e que já partilhámos, como disse, em audições anteriores, passo a questionar-vos. No número 2 do artigo 2º, estabelece a obrigatoriedade da constituição em sociedade esportiva para a participação em competições profissionais. Concordam? O que é que podem compartilhar connosco sobre este assunto? Já em relação ao artigo 4º, formas de constituição de sociedades desportivas e transformação, a linha B do artigo 1 prevê que uma sociedade desportiva possa ser constituída por transformação de um clube desportivo. Contudo, e ainda que não seja sobre futebol, temos o exemplo do Madeira Handball SAD, que fez o favor de referir, que tem a particularidade de ser constituído por 3 clubes. Mais uma vez, o que podem partilhar connosco sobre este assunto. Já em relação ao artigo 6º dos acordos parasociais, levantam alguma questão ou, no vosso entender, concordam que este tipo de acordo é suscetível de controlo e deva ser comunicado à sociedade. Em relação ao artigo 34º, idoneidade, entendem que deve existir uma clarificação do processo de verificação da idoneidade dos detentores de participação qualificada ou membros dos órgãos sociais, tal como para a demonstração da capacidade económica. E, para terminar, relativamente ao artigo 29º, praticantes e treinadores, o que podem aqui partilhar. Embora tenhamos lido com alguma atenção, com bastante atenção, os contributos que nos enviaram em tempo, peço-lhe que, se acharem necessário ou útil, nos façam chegar algumas melhorias que julguem ser necessárias. Estamos disponíveis para, portanto, aceitá-las e agradecer a vossa presença. Muito obrigado. Nós agradecemos, Sr. Deputado Jorge Galveias, até pela capacidade de síntese. Vamos prosseguir, dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar o Sindicato de Jogadores e o Dr. Joaquim Evangelista e João Oliveira, agradecer também os contributos que aqui trouxeram e, de resto, todos os contributos que vão trazendo à discussão na área do desporto, em particular no futebol. Nós, no geral, temos um entendimento positivo da proposta, achamos que, de facto, ela vem reforçar a preponderância, preponderância talvez seja exagerado, mas reforçar o peso do clube em contraponto à sociedade desportiva, apesar de não ser uma proposta propriamente disruptiva, na medida em que não põe em causa a obrigatoriedade de constituição como SAD para aceder a determinados patamares e competições, o que para nós sempre foi uma questão de fundo desde 2013 que colocávamos esta questão. No entanto, ao garantir-se mais idoneidade dos agentes e dos investidores, ao garantir-se mais meios de fiscalização ou de escrutínio da atividade das SADs, uma maior ligação, maior transparência, enfim, tudo isso também
contribui, de certa forma, para inverter a desassociativização do desporto, que é a gênese do desporto em Portugal, e é algo que nós valorizamos muito e que achamos que deve ser acarinhado e protegido enquanto dimensão também da nossa cultura e não só da cultura desportiva. E o papel social que esses clubes também desempenham nas suas áreas de enraizamento. E nessa medida estamos satisfeitos também, como estão a generalidade, julgo eu, dos agentes desportivos com esta proposta. E parece-nos, era essa a questão, que o facto de ser possível também dar mais segurança, ou esses investidores darem mais segurança, que também para os trabalhadores, neste caso, que são os jogadores, é mais fácil reaver direitos ou conseguir perseguir o pagamento dos seus pagamentos devidos, enfim, direitos que não tenham sido cumpridos. E nessa medida entendemos que isso pode ser positivo também para os jogadores. Por outro lado, também percebemos essa ideia de que há muitas entidades que fiscalizam e que têm que acompanhar, e depois na prática isso não acontece, e não acontece em vários aspectos da sociedade, não só o desporto, feliz ou infelizmente, mas a verdade é que isso é uma coisa transversal e, portanto, quando colocavam esta ideia de que é preciso que esta entidade tenha capacidade, gostaria que pudessem desenvolver esse ponto. Assim como a questão do regime de responsabilidade dos administradores, que nos parece também algo interessante e necessário, tendo em conta aquilo que nós estamos a falar. Gostaria também, se fosse possível, que pudessem desenvolver aquilo que nos vem relatando e que nos parece aqui extremamente grave e que precisa de ser um objeto de trabalho desta comissão, que é esta questão do tráfico de jogadores, do auxílio à imigração ilegal, porque nós estamos a tentar desenvolver trabalho nessa área aqui e, de certa forma, é uma outra dimensão do problema. Lá está, não é a dimensão agrícola, mas é uma dimensão diferente que nós precisávamos de, se calhar, ter uma noção mais aprofundada e, portanto, agradecemos o contributo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Passamos a palavra novamente ao Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Muito obrigado, Srs. Deputados. Devolvemos-lhe a palavra, dando-lhe novamente 10 minutos, até 10 minutos, para tentar responder ao conjunto das questões que os Srs. Deputados lhe colocaram. O Dr. Joaquim Evangelista tem a palavra. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou tentar fazer aqui uma síntese. Eu vou fazer uma intervenção, depois, para algumas questões em concreto, passo ao Dr. João Oliveira. Idoneidade. Como é que se afere a idoneidade de uma pessoa? Obviamente há um elemento subjetivo principal. Não há maneira de fugir a isso. Como é que nós conseguimos objetivar isso? Através da garantia de pluralidade e democracia e representatividade. Ou seja, quem ofere idoneidade não pode ser só uma pessoa. Tem que ser um conjunto de pessoas representativas, é como eu vejo. Ou seja, a comissão que vai ser criada deve ser uma comissão representativa de clubes, jogadores e treinadores. Eu estou a dar o exemplo da Comissão de Auditoria, criada pela Portaria 50/2011, na altura, salvo erro, ou 13, que tem esta composição e que permite, pelo menos, vamos imaginar, mesmo que haja uma maioria num sentido de validar a idoneidade de uma pessoa que até não é unânime, mas fica registado. É como aqui neste grupo de trabalho, quer dizer, há uma posição, o PS tem maioria, mas fica registada a posição da minoria. Portanto, isso é democracia, é importante que a idoneidade seja escrutinada através de órgãos representativos, que tenham essa capacidade, esse equilíbrio. E, portanto, eu sugeria, por exemplo, que cada federação tivesse uma comissão de auditoria para este efeito, para validar projetos destes. Outra questão. Porquê é que há sociedades esportivas nos distritais e na base do desporto? Agora estava aqui, porquê? Porquê é que se permitiu? É verdade que o que não é proibido é proibido, é permitido. Mas eu estava agora até a pensar na Superliga Europeia, quando agora se suscitou esta questão a nível internacional,
veio todo o ecossistema desportivo a dizer não, isto vai pôr em causa o modelo europeu de futebol, vai afetar a base. Portanto, isto é mercantilismo puro e nós temos de salvaguardar a natureza do desporto. E toda a gente teve de acordo, houve uma grande unanimidade. Porquê é que nós, ao nosso nível, não fazemos este exercício? Porquê é que se permitem projetos destes em distritais, que têm uma base recreativa, que a ideia dos clubes nessas localidades, nas nossas terras, é fomentar a prática desportiva, tem fator lúdico, recreativo. Os seus deputados, nós criamos a lei para isso. E vem um projeto, vem um brasileiro, vem um árabe, vem um argentino, feito com um agente que traz 20 jogadores, a associação diz nada, a autarquia ainda dá dinheiro, encapotadamente, e toda a gente permite isto, e depois só quando, enfim, há um dano colateral mediático é que toda a gente fica ofendida. Com o devido respeito, mesmo a propósito, o que eu disse há bocadinho da proliferação legislativa, o que eu sinto é que violência, todos estamos de acordo, lei. Género, todos estamos de acordo, lei. SADs, todos estamos de acordo, lei. Até quando? Até que haja um caso público, toda a gente se indigna, mas ninguém faz nada, salvo o devido respeito. Ninguém faz nada, os jogadores. Eu agradeço as vossas palavras, mas na verdade, com exceção dos artigos da opinião de algumas pessoas interessadas, ninguém tem uma ação concreta para ajudar aqueles jogadores. A começar pelo Estado. A começar pelos senhores deputados que só se insurgem quando, de facto, há uma notícia pública e andam a reboque. Estas leis são exatamente a reboque do que vai acontecendo. Não há uma política desportiva em Portugal. O Conselho Nacional do Desporto não existe, é uma fantasia. E, portanto, de vez em quando vem um secretário de Estado que quer fazer obra e apresenta umas leis, e leis para aqui, leis para ali, sem conhecer a realidade. Salvo de respeito, há pouca gente a conhecer o fenómeno desportivo em Portugal, quer no plano político, quer no plano desportivo, porque não tem nada a ver diretamente com essa realidade, vivem noutro mundo, nas capitais, vivem os milhões, vivem os fenómenos mediáticos e não vivem esta realidade. E depois ficam admirados que isto aconteça. Portanto, idoneidade, sim, comissão de auditoria. Uma comissão de auditoria que permita validade ou permita representatividade para validar estes projetos. Autarquias, fora disto, muito bem, mas as autarquias têm responsabilidades no terreno, locais. As autarquias têm responsabilidades locais, as autarquias dão dinheiro aos clubes, seja para a formação, a maioria das vezes é para a formação, mas para alimentar projetos destes. As autarquias têm dever de informação, têm que, de alguma forma, ficar vinculadas a este projeto. Não podem participar, mas têm o dever, têm a obrigação de o fazer, enquanto manifestação de uma cidadania maior. O que se passa numa autarquia é a responsabilidade de uma autarquia. O que se passa num distrito é a responsabilidade de uma associação distrital de futebol. Eu, com muitas críticas das associações distritais, a começar pela da minha terra, onde aconteceram dos casos mais graves, estou-me a lembrar do Mirandês, 15 colombianos, foi uma vergonha, fomos notícia em todo o mundo pelas piores razões, tráfico humano, tráfico de jogadores, e toda a gente estava a dormir. Então, quando vão inscrever 15 jogadores, um projeto do Mirandês, um clube que não existe no mapa do desporto, e não há ali não há ali uma pessoa que tenha o bom senso e dizer, espera aí, o que é que está a acontecer? Isto é como em nossa casa quando entra um estranho. Das duas, ou andamos distraídos, quer dizer, se calhar anda toda a gente distraída hoje em dia, ou alguém tem que fazer alguma coisa. Portanto, eu sinto que o desporto do meu país está neste nível. E a Assembleia da República, os seus deputados, pactuam com isto, salvo o devido respeito. Limitam-se a aderir de cruz, a favor ou contra, em função da ideologia, mas olhar para as questões de fundo, bola, como diz o outro, desculpem a expressão. Portanto, eu acho que é muito importante que fenómenos desta natureza que põem em causa a vida das pessoas, que afetam a nossa sociedade desportiva e comunitária, porque isto tem reflexão não só no desporto, mas também na comunidade local,
Eu, por acaso, fui passar a Páscoa a Bragança, à minha terra. É incrível o que se lá passa. Há um clube só de africanos. Bom, a pluralidade, mas é isto ser feito de forma natural. Não haver projetos exclusivos que ponham em causa o bom relacionamento comunitário, que aconteçam com transparência, para que eu não seja surpreendido de repente, estão aqui 15 jogadores profissionais a fazer o quê? Sem contrato. Existe este clube e este a fazer o quê? É para formar jovens? Ou é para fazer negócio e trazer jogadores, cobrarem, ganharem dinheiro e etc. Portanto, eu acho que era importante encontrar uma forma que obrigasse as entidades competentes, locais, nomeadamente autarquias, associações distritais, no sentido de sinalizarem, é muito importante. Eu acho que tem que haver, de facto, esta obrigatoriedade e não o fazendo serem responsabilizados. Ou seja, eu não posso ser indiferente ao que se passa no meu distrito, no plano desportivo. E depois a Comissão de Auditoria com esta representatividade. Sr. Deputado e Sr. Deputado do Chega e do PS, o que é que significa para os jogadores e o que é que poderia ser feito mais? E as minhas palavras. Eu sou cidadão português, eu defendo o meu país, também no plano esportivo. Acha que eu gosto de estar sempre a dizer mal do meu país e do meu país desportivo? Ninguém gosta de dizer mal. E, portanto, é minha obrigação também ter um discurso político positivo e validar aquilo que eu acho que é positivo. Esta lei, na sua natureza, as suas intenções são boas, como todas as leis que foram aprovadas. Agora, eu como dirigente, como responsável, tenho que medir as consequências. Portanto, no plano político, esta lei é boa. Ainda bem que há pessoas a preocuparem-se. Quer dizer, isso é o mínimo que, enquanto cidadão, enquanto deputados, devemos fazer. Aplaudir leis contra a violência, pela igualdade do género, que ajuda a minimizar o problema do tráfico, das sociedades. Isso é de louvar. Agora, a mim é-me exigido mais, ao Sr. Deputado também. É-nos exigido que estas leis, que nós façamos um esforço para perceber quais são as consequências. Não basta dizer que ela é boa. Temos que medir as consequências. Temos que contribuir para que ela seja efetiva. E é isso que eu acho que não está a ser feito. Eu acho que nós estamos a fazer leis que não têm consequências práticas, para além da aprovação desta discussão, que é, enfim, discussão que nem sequer está a ser pública. Eu acho que, por exemplo, esta discussão devia merecer impacto social por aquilo que ela significa na comunidade esportiva e até na comunidade em geral. Mas aí também deixo o desafio aos jornais, que de repente também têm outras agendas. Estes assuntos, nós temos 3 jornais esportivos, sobre isto quem é que fala? Pouca gente. Sobre o tráfico quem é que fala? Não sei quando um jogador agora foi agredido, não é? Ninguém se preocupa. Há um jogador que é agredido e mostra um vídeo e pronto, aí é notícia e toda a gente está de acordo e solidário e aqui até por acaso nós estivemos imediatamente ao pé do jogador, fomos apresentar a queixa à Faro, hoje a PV, a Autoridade para a Violência, nós já tínhamos apresentado queixa, mas em boa hora apresentou também queixa. Mas quer dizer, este assunto deve-nos convocar às entidades competentes para uma reflexão maior. Não devia só ser aqui, devia haver, se calhar, um seminário com agentes mais capazes. Há muita gente que, do ponto de vista académico, sociológico, estudam estas matérias, não tem que ser sempre os mesmos. Nós fizemos parte do trabalho, mas não nos choca que haja especialistas nesses grupos de trabalhos que acrescentam valor às propostas. Ou seja, nós temos de ter a humildade de reconhecer que não sabemos tudo. Felizmente, a Universidade entrou no desporto. O desporto até há pouco tempo era uma cotada de alguns dirigentes. Em boa hora, isso acabou, porque foi a maneira do futebol se emancipar, evoluir e crescer e estruturar. Não tínhamos dúvidas. Agora, acho que tem que haver uma discussão séria e incomoda-me, sobretudo, é a consequência para os seres humanos. E muito do que está acontecendo no futebol português é por causa disto que nós permitimos, é o que se permite pela lei. Os danos são graves.
São graves porque afetam pessoas, afetam comunidades, afetam até a imagem do futebol português. E, portanto, hoje temos de ter consciência que um gesto ou uma atitude errada, às vezes insignificante, tem consequências globais. Mas vejam, ainda ontem o Dalai Lama aconteceu aquele episódio, de repente um episódio ganhou uma dimensão. Ou seja, um ato desta natureza no desporto põe em causa anos de trabalho no desporto português. João, se calhar muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já escutamos foi o tempo. Telegraficamente. Tem a palavra então o Secretário-Geral João Oliveira. Muito sucinto, de facto, não há tempo para dizer muito, mas relativamente à idoneidade, o Dr. Joaquim Evangelista disse algo importante e dar-vos uma nota da experiência prática, porque isso já aconteceu noutras matérias, é sobretudo ir além do critério da condenação transitada em julgado. No fundo é isto, esta representatividade tem que permitir, nós já tivemos casos no ridículo de ser confrontados com potenciais investidores condenados noutros países, e essa condenação não foi valorizada, mas é sobretudo que essa subjetividade passa de uma discussão para além do trânsito em julgado. Em relação às autarquias, de acordo, havia aqui algumas coisas que se podia dizer sobre a legitimação, depois a nível da autorregulação desportiva, que é muito importante e que também deve ficar registado, que alguns problemas foram criados sobretudo porque a autorregulação desportiva entendeu que não podia ir mais longe. Esta lei deixa algumas pistas concretas para o tal órgão, seja via comissão de auditoria, seja um órgão independente no futebol, ou por modalidade, ou agrupado por modalidades, mas isto para vos dizer, além desta entidade sancionatória, digamos assim, todos os países evoluídos, todas as ligas profissionais, ou pelo menos federações que se preocupam com o modelo competitivo, tem internamente ou externamente um órgão que pede ao investidor, pede a quem entra com capital estes requisitos basilares, de onde é que vem esse capital, que garantias é que pode prestar. A nós, sindicato, já fizemos essa proposta também a nível federativo, não nos chocaria porque o escrutínio é muito menor nos escalões inferiores e passando esta discussão se é admitido ou não, ou se deve ser admitido ou não o modelo societário, mas que estes investidores pudessem caucionar, prestar efetivamente uma garantia financeira no órgão federativo ou noutra entidade, que permitisse, sobretudo, garantir a estabilidade daqueles vínculos que, por natureza, são mais precários. E deixar uma última nota relativamente a este fenómeno do tráfico, que se interrelaciona, mas não só com os investidores, para dizer nesta casa que a principal dificuldade do sindicato é que grande parte dos casos que nos chegam acabam depois com o processo criminal por não ter uma qualificação como tráfico de seres humanos. Caem no regime da burla, caem no regime do auxílio à imigração ilegal e, portanto, é muito importante que a resposta social que seja criada para estas vítimas não faça uma diferenciação que é meramente artificial na maior parte dos casos entre as vítimas de tráfico de seres humanos, que têm, felizmente, vários sistemas articulados de proteção, e as vítimas que, por qualificação jurídica daqueles factos, envolvidas no mesmo tipo de esquemas ou esquemas associados, acabam por não ter proteção, a não ser, como às vezes nos dizem, ligar para a linha nacional 144, a linha de apoio aos sem-abrigo, que é uma resposta manifestamente curta. Era só isto que eu gostava de acrescentar. Muito obrigado, Dr. João Oliveira, muito obrigado, Dr. Joaquim Evangelista, pela forma como responderam às questões, também pelos alertas que aqui deixaram. Eu, no entanto, quero apenas dizer que tenho a absoluta certeza que os seus deputados, todos, estão absolutamente empenhados em que esta lei resulte numa boa forma de regulação do desporto e do futebol em concreto, e portanto depreendo também das suas palavras, da forma como se dirigiu à Assembleia da República e aos deputados, uma forma de que haja empenho de todos a que a lei tenha consequências. É esse o espírito de um legislador, quando entra num processo legislativo, é que a lei tenha consequências efetivas e, portanto, as suas palavras depreendo que foram nesse sentido. Eu posso lhe garantir que os deputados estão de boa fé e, aliás, é por isso que decidiram, independentemente do grupo de trabalho que o Governo criou, a fazer aqui mesmo na Comissão um conjunto de audições de um conjunto de entidades, como o sindicato, de forma a que também aqui no Parlamento essa apreciação das entidades que estão dentro do mundo do desporto e do desporto profissional possam contribuir novamente para que as leis sejam efetivas. Muito obrigado pela sua presença. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado por esta jornada. Marcamos encontro amanhã às 10 da manhã. Está terminada a sessão.